Boa noite, lua cheia, lua nova do meu lar. A Páscoa para nós umbandistas, amigo ouvinte. O significado da Páscoa para nós, por ver muitos irmãos de fé agirem como se fossem católicos, é por isso que eu resolvi voltar a falar sobre os rituais e simbolismos católicos nesta data. Jejuar, não comer carne, comer peixe e bacalhau, esta é uma tradição especificamente católica que está tão arraigada na mente das pessoas por milênios de monopólio da Igreja Católica no mundo, que as pessoas repetem esse rito sem ao menos se perguntarem qual é o fundamento disso. Em primeiro lugar, desculpa informar, mas peixe também é carne. Em segundo lugar, espíritas e umbandistas verdadeiros não seguem este ritual católico. É certo que não há nas Sagradas Escrituras nenhuma norma ou referência que regulamente o consumo de peixe na Semana Santa. Esta foi uma prática regulamentada por interesses comerciais do Vaticano. Sim, o Vaticano. Isto porque o Vaticano, na virada dos séculos, financiava a maior parte das expedições marítimas e era proprietário da maior frota de bacalhoeiros, barcos de pesca de bacalhau. Acontece que seus armazéns estavam abarrotados de bacalhau. Quase não havia saída. Seu consumo era muito baixo, pois naquela época as pessoas eram ainda mais carnívoras. Então, antes que sua mercadoria de bacalhau estragasse, pensaram em como escoar a produção, advindo daí a ideia de maximizar os seus lucros, com o Vaticano e seus padres proibindo o consumo de carne na quaresma, dizendo que era pecado e que poderiam substituir a carne dita vermelha por peixes e bacalhau. Não deu outra. O consumo de bacalhau explodiu, grande sacada comercial. E até hoje as pessoas repetem esse ritual e nem se perguntam por quê. Além do mais, se a ideia é o sacrifício, é jejuar, não tem cabimento se fartar de pratos feitos de peixe e bacalhau. Falando em sacrifício, gente, a Umbanda não trabalha com esta história de sacrifício. Não adianta a pessoa se sacrificar na Semana Santa e passar o resto do ano sendo egoísta, mau, fofoqueiro, maledicente e outros tantos defeitos. Os orixás e entidades desejam que as pessoas evoluam espiritualmente, praticando a caridade e sendo boas umas com as outras, tratando-se como irmãos. Sobre a ressurreição, a Umbanda não acredita na ressurreição, mas sim na vida eterna e na reencarnação. Ressurreição, segundo o dicionário, é renascer. É o corpo físico voltar à vida. Ora, sabe-se que isso é cientificamente impossível e que todos os nossos orixás, entidades e espíritos iluminados falam em vida após a morte física. O espírito vive, mas a carne, o corpo, não. Então, não tem cabimento chorar e se lamentar pela morte de Jesus Cristo, que é Oxalá para nós umbandistas. Na verdade, ele não morreu, apenas foi para outra dimensão, uma dimensão muito melhor e superior, devido à sua adiantada evolução espiritual. Respeita-se o sacrifício físico que o grande mestre se impôs e mais ainda respeita-se o ensinamento que ele quis passar, que existe vida após a morte e que a vida espiritual é mais importante do que a vida carnal. Portanto, amigos, a Páscoa para nós umbandistas é época de reflexão e agradecimento a Oxalá pelo ensinamento e exemplo repassado, mas sem sacrifícios, pois o fato de estarmos vivendo neste planeta de provações já é sacrifício suficiente. Agora falando sobre o ovo e o coelho de chocolate. O ovo e o coelho, gente, são símbolos de fertilidade desde a antiguidade. Entre diversos povos, era hábito presentear nesta data com ovos de verdade, pintados e coloridos como forma de lembrar a passagem dos hebreus pelo deserto. Os franceses, eles tiveram a ideia de fazer estes símbolos de chocolate. Outra grande sacada comercial, claro. Muito gostosa por sinal, né? Não que devemos abandonar este ato, não. Até porque é um gesto simpático presentear as pessoas queridas com algo que simboliza carinho e doçura, mas sem nos endividarmos o restante do ano por causa deste costume. Então, como um umbandista deve se comportar perante a Páscoa? Simplesmente respeitando e agradecendo em oração a Cristo. Mas não apenas nessa época, e sim durante toda a sua vida. Olha, devemos continuar em nossa missão de ajudar o próximo, sermos caridosos e procurarmos sempre o melhor como seres humanos. Feliz Páscoa a todos os nossos irmãos de fé!